Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fundo numa das questões, olha, mais antigas e mais complicadas da filosofia, tá? A gente vai usar como base o diálogo que o nosso material de referência apresenta. E já começamos com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa aqui é a questão central, o verdadeiro coração de todo o debate. É aquele paradoxo que, nossa, tira o sono de filósofos há séculos. E é exatamente essa pergunta que o texto que a gente está analisando se propõe a responder. Tudo que a gente vai ver hoje parte daqui. Certo. Então, qual é a primeira grande resposta que o texto traz? É a defesa do livre-arbítrio. Essa é, talvez, a resposta mais clássica, a mais conhecida para esse dilema todo. A ideia central aqui, sabe, é que o mal não seria uma criação direta de Deus, mas sim uma consequência quase que inevitável de uma coisa que a gente valoriza demais, a nossa liberdade. E aqui a gente vê o conflito de ideias bem claro, né? De um lado tem a objeção, que parece bem lógica. Ué, se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não acaba com todo o mal? Mas aí, do outro lado, vem o argumento do texto. Ok, mas para fazer isso, ele teria que tirar uma coisa da gente, o nosso livre-arbítrio. Ou seja, essa ação teria um custo, e um custo bem alto. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, o que o texto quer dizer com o livre-arbítrio não é só sobre escolher a roupa que vai vestir, não. A definição aqui é mais profunda. É a capacidade de fazer escolhas morais de verdade, genuínas. E o ponto é que, sem essa liberdade, coisas como amor de verdade, bondade de verdade, elas nem fariam sentido. Simplesmente não poderiam existir. Ok, vamos acompanhar o raciocínio do texto passo a passo. A lógica é a seguinte. Primeiro, para acabar com todo o mal, seria preciso eliminar o livre-arbítrio. Certo. Mas se a gente tira o livre-arbítrio, o que acontece? A gente também tira a possibilidade de existir amor e bem de verdade. E qual seria o resultado final? Um mundo de robôs, basicamente. Seres programados para fazer o bem, mas sem nenhum mérito, sem nenhum significado moral naquilo. Beleza, mas o argumento não para por aí. Agora a gente entra numa outra camada que tenta dar um novo sentido para o sofrimento. A ideia aqui é deixar de ver o sofrimento como algo aleatório, sem propósito, sabe? O texto apresenta como um mecanismo que tem um objetivo maior, transformando a vida numa espécie de academia para formar a alma. É uma tentativa de encontrar um significado nas dificuldades. E o que se aprende nessa tal academia? Bem, o texto diz que as maiores virtudes que a gente pode ter, elas são formadas justamente na dificuldade, no fogo da provação. Pensa bem, como alguém pode ser corajoso se não existe o perigo? Como ter perseverança se não tem obstáculo? E a compaixão? Ela muitas vezes nasce quando a gente vê o sofrimento de outra pessoa. O ponto central é esse. Essas qualidades incríveis não nascem do nada. Elas precisam de um contexto para existir. Tá, mas aí surge uma dúvida bem razoável que o próprio texto levanta. Se a gente está se preparando para uma eternidade onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, para que serve desenvolver tudo isso aqui na Terra? Como é que essa musculação da alma vai ser útil num lugar onde não tem mais peso para levantar, entende? E para responder essa pergunta, o texto usa uma analogia fantástica com o futebol. Imagina um time que foi campeão. Tem aquele jogador reserva, que nunca entrou em campo, ficou no banco o tempo todo. Ele está feliz com o título? Claro que tá. Mas agora pensa no capitão do time, o cara que jogou machucado, que suou em cada treino, que lutou em cada partida. A alegria dele nossa, é outra coisa, né? É muito mais profunda, mais merecida. A ideia do texto é essa: a luta aumenta o sabor da vitória. E essa frase resume perfeitamente a ideia. O sentimento da vitória é maior quanto mais intensa for a batalha. O que o texto sugere é que esse mesmo princípio vale para a eternidade. Quem passou pelas lutas aqui, quem perseverou, vai ter uma capacidade, digamos, maior de saborear a vitória final. Ok, agora a conversa muda um pouco de rumo. Depois de apresentar todo esse argumento, o texto já se adianta a uma crítica muito comum que é: legal, mas isso aí é só sua interpretação, né? Vamos ver como o autor responde a essa objeção. E a resposta aqui é bem inteligente, porque ela usa a própria lógica da objeção contra ela mesma. Pensa assim, quando alguém diz "isso é só sua interpretação", essa pessoa está afirmando algo que ela acredita ser uma verdade objetiva. O texto então pergunta: ué, mas essa sua afirmação de que tudo é interpretação, ela mesma não é uma interpretação? Ou ela é uma verdade objetiva? É uma jogada filosófica clássica para mostrar que a ideia de que não existe verdade acaba se contradizendo. E para deixar isso ainda mais fácil de entender, o texto usa o exemplo da matemática.
Imagina um problema matemático bem difícil. Um monte de gente vai tentar resolver e vai chegar a respostas erradas. Mas o fato de um monte de gente errar não significa que não exista uma resposta certa. A mesma lógica se aplicaria aqui. O fato de existirem muitas interpretações sobre o sentido da vida não significa que não possa existir uma verdade objetiva por trás de tudo. E com tudo isso, a gente chega na parte final, na conclusão mais prática de todo esse papo filosófico. O texto argumenta que, depois de analisar tudo isso, no fim do dia, cada um tem uma escolha para fazer. E não é uma escolha de gosto pessoal, sabe? É algo mais profundo. E essa citação aqui é basicamente o desafio que o texto deixa no ar. A questão é a verdade. Não o que é mais confortável, o que soa melhor politicamente ou o que agrada mais pessoalmente. O convite é para focar na pergunta: o que é verdade? Mesmo que a resposta não seja a mais fácil ou a mais agradável. E para dar o peso certo a essa escolha, o texto traz essa citação fortíssima de Cristo. É um paradoxo, né? A ideia de que tentar salvar a própria vida, no sentido de se apegar ao que é seguro e confortável, na verdade leva à perda. E que perder a vida por uma causa maior é o caminho para encontrá-la de verdade. E é assim que a argumentação se encerra, com essa ideia de que a escolha, qualquer que seja, não é algo sem importância. Aceitar ou rejeitar essa visão de mundo é apresentado como uma decisão com consequências sérias, que não afetam só o agora, mas que, segundo o texto, se estendem por toda a eternidade. Bom, e com isso, a gente vai chegando na nossa mensagem final de hoje. Antes de terminar, só um recadinho rápido. Este é o episódio final dessa análise específica, tá bem? Na semana que vem a gente já começa uma nova série de apresentações. Queria agradecer demais a todo mundo que acompanhou essa jornada com a gente até aqui. E para a gente fechar, fica aqui essa pergunta para reflexão. Se uma escolha realmente tem um peso eterno, que critérios a gente deveria usar para tomar essa decisão? Com base no quê? É uma pergunta bem profunda que faz a gente olhar um pouco mais longe. Fica essa reflexão. Que Deus abençoe a todos.